Em 711, os árabes, sob o lema Guerra Santa, invadiram a Europa pelo Estreito de Gibraltar, descortinando e dominando a Península Ibérica. Durante todo o período em que dominaram a região, eles, mouros e muçulmanos, tiveram de enfrentar constantemente as reações violentas dos cristãos, e como consequência dessa luta e após inumeráveis enfrentamentos, nasceu enfim Portugal. Esta história, intitulada A Morte do Lidador de Alexandre Herculano, fundamenta-se no movimento cristão característico à Península Ibérica, denominado Reconquista. A narrativa, construída a partir de vasta documentação medieval e tecida por distintos elementos, norteou-se principalmente por meio de aspectos políticos e sociais, cujo intuito era mostrar a verdade. A Morte do Lidador, 1170, Alexandre Herculano. Pagens, ou arreiem o meu ginete murzelo, e vós, dai-me o meu lorigão de malha de ferro e a minha boa toledana. Senhores cavaleiros, hoje contam-se 95 anos que recebi o batismo, 80 que visto armas, 70 que sou cavaleiro, e quero celebrar tal dia fazendo uma entrada por terras da frontaria dos mouros. Isto dizia na sala de armas do castelo de Beja, Gonçalo Mendes da Maia, a quem pelas muitas batalhas que pelejara e por seu valor indomável chamavam o Lidador. Afonso Henrique, depois de infeliz sucesso de Badajoz, e feitas as pazes com El Rei de Leão, o nomeara fronteiro da cidade de Beja, de pouco tempo conquistada aos mouros. Os 4 Viegas, filhos do bom velho Ega Muniz, estavam com ele, e outros muitos cavaleiros afamados, entre os quais Dom Ligel de Flandres e Mem Muniz. Que a festa de vossos anos, senhor Gonçalo Mendes, será mais de mancebo cavaleiro que de capitão encanecido e prudente. Deu-vos el rei esta frontaria de Beja para bem a haverdes de guardar. E não sei eu se arriscado é sair hoje à campanha, que dizem os escutas, chegados ao romper d'alva, que o famoso Almoleimar corre por estes arredores com 10 vezes mais lanças do que todas as que estão encostadas dos lanceiros desta sala de armas. Voto a Cristo, atalhou o Lidador, que não cria eu que o senhor rei me houvesse posto nesta torre de Beja, para estar sentado à lareira da chaminé, como velha dona, a espreitar de quando em quando por uma seteira se cavaleiros mouros vinham correr até a Barbacã, para lhe cerrar as portas e ladrar-lhes do cimo da torre da homenagem, como usam os vilãos. Quem achar que são duros demais os arneses dos infiéis, pode ficar aqui. Bendito, bendito! Exclamaram dando grandes risadas os cavaleiros mancebos. Por minha boa espada! Gritou Mem Muniz, atirando o guante ferrado às lajes do pavimento. Que mente pela gorja quem disser que eu ficarei aqui, havendo dentro de 10 léguas, em redor lide com mouros. Senhor Gonçalo Mendes, podeis montar em vosso ginete e veremos qual das nossas lanças bate primeiro em adarga mourisca. A cavalo! A cavalo! Gritou outra vez a chusma, com grande alarido. Dali a pouco, ouvia-se o retumbar dos sapatos de ferro de muitos cavaleiros descendo os degraus de mármore da torre de Beja, e passando alguns instantes, soava só o tropear dos cavalos, atravessando a ponte levadiça das fortificações exteriores, que davam para a banda da campanha, por onde costumava aparecer a mourisma. Era um dia do mês de julho, 2 horas depois da alvorada, e tudo estava em grande silêncio dentro da cerca de Beja. Batia o sol nas pedras esbranquiçadas dos muros e torres que a defendiam. Ao longe, pelas imensas campinas que a vizinham, o teso sobre a povoação está assentada. Viam-se ondear as searas maduras cultivadas por mãos de agarenos para seus novos senhores cristãos. Regados por lágrimas de escravos tinham sido esses campos, quando em formoso dia de inverno sulcou o ferro do arado. Por lágrimas de servos seriam outra vez umedecidos, quando no mês de julho a paveia, cercada pela foice, pendesse sobre a mão do ceifeiro. Choro de amargura havia aí, como 5 séculos antes o houvera. Então de cristãos conquistados, hoje de mouros vencidos. A cruz hasteava-se outra vez sobre o crescente quebrado. Os corucheus das mesquitas convertiam-se em campanários de sés, e a voz do
e a voz do almoadém trocava-se por toada de sinos, que chamavam a oração entendida por Deus. Era esta a resposta dada pela raça goda aos filhos da África e do Oriente, que diziam mostrando os alfanjes: "É nossa terra de Espanha." O dito árabe foi desmentido, mas a resposta gastou 8 séculos a escrever-se. Pelayo entalhou com a espada a primeira palavra dela nos cerros das Astúrias. A última gravaram-na Fernando e Isabel, com os pelouros de suas bombardes, nos panos das muralhas da formosa Granada. E esta escritura, estampada em alcantis de montanhas, em campos de batalhas, nos portais e torres dos templos, nos bancos dos muros das cidades e castelos, acrescentou no fim a mão da providência, assim para o todo sempre. Nessa luta de 20 gerações andavam lidando as gentes do Alentejo. O servo mouro olhava todos os dias para o horizonte, onde se enxergavam as serraias do Algarve. De lá esperava ele salvação, ou ao menos vingança. Ao menos um dia de combate e corpos de cristãos estirados na veiga para pasto dos Açores bravios. A vista do sangue enxugava-lhes por algumas horas as lágrimas, embora os valentes da África houvessem de fugir vencidos. Embora as aves de rapina tivessem também abundante seiva em cadáveres de seus irmãos. E este ameno dia de julho devia ser um desses dias, porque suspirava o servo ismaelita. Ao Moleimar, descera com seus cavaleiros as campinas de Beja. Pelas horas mortas da noite viam-se as almaneiras de suas talaias nos píncaros das serras remotas, semelhantes a luzinhas que em descampados e tremedais acendem as bruxas em noite de seus foguedos. Bem longe estavam as almenaras, bem mais perto sentiam os escutas o resfolegar e o tropear de cavalos, e o ranger das folhas secas, e o tinir a espaços de alfange batendo em ferro de caneleira ou de cochote. Ao romper d'alva, os cavaleiros do lidador saíam mais de 2 tiros de besta além das muralhas de Beja. Tudo, porém, estava em silêncio. E só, aqui e ali, as searas calcadas davam rebate de que por aqueles sítios tinham vagueado almogaures mouros, como o leão do deserto rodeia, pelo quarto de Modorra, as habitações dos pastores além das encostas do Atlas. No dia em que Gonçalo Mendes da Maia, o velho fronteiro de Beja, cumpria os 95 anos, ninguém saíra pelo arrebol da manhã a correr o campo, e todavia nunca tão de perto chegara ao Moleimar, porque uma flecha fora pregada à mão em um grosso sovereiro que sombreava uma fonte, a pouco mais de tiro de funda dos mouros do castelo. Era que neste dia deviam ir mais longe os cavaleiros cristãos. O lidador pedira aos pajens e o seu lorigão de malha de ferro e a sua boa toledana. 30 fidalgos, flor da cavalaria, corriam a rédea solta pelas campinas de Beja. 30, não mais, eram eles, mas orçavam por 300 os homens d'armas, escudeiros e pajens que os acompanhavam. Entre todos avultava em robustez e grandeza os membros do lidador, cujas barbas brancas lhe ondeavam como flocos de neve sobre o peitoral da cota d'armas, e o terrível Lourenço Viegas, a quem, pelos espantosos golpes da sua espada, chamavam o espadeiro. Era formoso espetáculo esvoaçar dos balsões e signas fora de suas fundas e soltos ao vento. O cintilar das servilheiras, as cores variegadas das costas e as ondas de pó que se alventavam debaixo dos pés dos ginetes, como se alevanta o vulcão de Deus, varrendo a face de Campina ressequida em tarde ardente de verão. Ao largo, muito ao largo dos muros de Beja, vai a atrevida cavalgada, em demanda dos mouros. E no horizonte não se vêem senão os topos pardo-azulados das serras do Algarve, que parece fugirem tanto quanto os cavaleiros caminham. Nem um pendão morisco, nem um albarnoz branco alvejam ao longe sobre um cavalo murzelo. Os corredores cristãos volteiam na frente da linha dos cavaleiros, correm, cruzam para um e outro lado, embrenham-se nos matos e transpõem-nos em breve. Entram pelos canaviais dos ribeiros, aparecem, somem-se e tornam a sair ao claro. Mas, no meio do tal lidar, apenas se ouve o trote compassado dos ginetes
e o grito monótono da cigarra, pousada nos raminhos da giasteira. A terra que pisam é já dos mouros, e já além da frontaria. Se olhos de cavaleiros portugueses soubessem olhar para trás, indo em som de guerra, os que para trás de si os volvessem, à custa enxergariam Beja. Bastos pinhais começavam já a cobrir mais crespo território, cujos outeirinhos, aqui e ali, se alteavam suaves, como o seio de virgem viço de mocidade. Pelas faces tostadas dos cavaleiros cobertos de pó corria o suor em bagas, e os ginetes alagavam de escuma as redes de ferro acaireladas douro que os defendiam. A um sinal do lidador, a cavalgada parou. Era necessário repousar, que o sol ia no zênite e abrasava a terra. Descavalgaram todos à sombra de um azinhal, e sem desenfrear os cavalos, deixaram-nos passear alguma relva que crescia às bordas de um arroio vizinho. Tinha passado meia hora, por mandado do velho fronteiro de Beja, um almogávar montou a cavalo e aproximou-se à rédea solta de uma selva extensa que corria à mão direita. Pouco, porém, correu. Uma flecha despedida dos bosques sibilou no ar. O almogávar gritou por Jesus. A flecha tinha-se-lhe embebido ao lado. O cavalo parou de repente, e ele, erguendo os braços ao ar, com as mãos abertas, caiu de bruços, tombando para o chão. E o ginete partiu desenfreado através das veigas e desapareceu na selva. O almogarva dormia o último sono dos valentes em terra de inimigos, e os cavaleiros da frontaria de Beja viram seu trance do repousar eterno. A cavalo! A cavalo! Bradou a uma voz toda a lustrosa companhia do lidador, e o tinido dos guantes ferrados, batendo na cobertura de malha dos ginetes, soou uníssono, quando todos os cavaleiros cavalgaram de um pulo, e os ginetes rincharam de prazer, como aspirando os combates. Grita medonha troou ao mesmo tempo, além do pinhal da direita. Alá! Almoleimar! Era o que dizia a grita. Enfileirados em extensa linha, os cavaleiros árabes saíram à rédea solta detrás da escura selva que os encobria. O seu número excedia 5 vezes o dos soldados da cruz. As suas armaduras lisas e polidas contrastavam com a rudeza da dos cristãos, apenas defendidos por pesadas servilheiras de ferros e por grossas cotas de malha do mesmo metal. Mas as lanças destes eram mais robustas, e as suas espadas mais volumosas do que as cimitarras mouriscas. A rudeza e a força da raça gótico-romana ia, ainda mais uma vez, provar-se com a destreza e com a perícia árabes. Como uma longa fita de muitas cores, recamada de fios de ouro e refletindo 1000 acidentes de luz, a extensa e profunda linha dos cavaleiros mouros sobressaía na veiga entre as searas pálidas que cobriam o campo. Defronte deles, os 30 cavaleiros portugueses, com 300 homens d'armas, pajens e escudeiros, cobertos dos seus escuros envoltórios e lanças em riste, esperavam o brado de acometer. Quem visse aquele punhado de cristãos, diante da cópia de infiéis que os esperavam, diria que, não com brios de cavaleiros, mas com fervor de mártires, se ofereciam a desesperado trance. Porém, não pensava assim Almoleimar, nem os seus soldados, que bem conheciam a têmpera das espadas e lanças portuguesas e a rijeza dos braços que as meneavam. De 1 contra 10 devia ser um iminente combate, mas, se havia aí algum coração que batesse descompassado, algumas faces descoradas, não era entre os companheiros do lidador, que tal coração batia ou que tais faces descoravam. Pouco a pouco, a planura que separava as duas hostes tinha-se embebido debaixo dos pés dos cavalos, como no tórculo se embebe a folha de papel saindo para o outro lado convertida em estampa primorosa. As lanças iam feitas, o lidador bradara Santiago e o nome de Alá soara em um só grito por toda a fileira morisca. Encontraram-se 2 muralhas fronteiras balouçadas por violento terremoto, desabando, não fariam mais ruídos ao bater em pedaços uma contra a outra do que este reencontro de infiéis e cristãos. As lanças, topando em cheio nos escudos, tiravam deles um som profundo que se misturava com o estalar das que voavam despedaçadas. No primeiro encontro, muitos cavaleiros vieram ao chão. Um mouro robusto foi derribado por Mem Muniz,
que lhe falsou as armas e trespassou o peito com o ferro de sua grossa lança, deixando-a depois cair. O velho desembaiou a espada e gritou ao lidador que perto dele estava: Senhor Gonçalo Mendes, ali tendes no peito daquele perro, aberto a seteira por onde eu, velha dona assentada à lareira, costumo vigiar a chegada de inimigos para lhes ladrar como alcateia de vilãos do cimo da torre da amenagem. O lidador não lhe pôde responder. Quando Mem Muniz proferia as últimas palavras, ele topara em cheio com o terrível Moleimar. As lanças dos dois contendores haviam-se feito em pedaços, e o alfange do Mouro cruzou-se com a boa toledana do fronteiro de Beja. Como duas torres de 7 séculos, cujo cimento o tempo petrificou, os dois capitães inimigos estavam um defronte do outro, firmes em seus possantes cavalos. As faces pálidas e enrugadas do lidador tinham ganhado a imobilidade que dá, nos grandes perigos, o hábito de os afrontar. Mas no rosto de Almoleimar divisavam-se todos os sinais de um valor colérico e impetuoso. Cerrando os dentes com força, descarregou um golpe tremendo sobre o seu adversário. O lidador recebeu-o no escudo, onde o alfange se embebeu inteiro, e procurou ferir Almoleimar entre o fraldão e a couraça. Mas a pancada falhou, e a espada desceu faiscando pelo coxote do Mouro, que já desencravara o alfange. Tal foi a primeira saudação dos dois cavaleiros inimigos. Brando é o teu escudo, velho infiel, mas bem temperado é o metal do meu arnês. Veremos agora se na tua touca de ferro se embotam os fios deste alfange. Isto disse Almoleimar, dando uma risada, e a cimitarra bateu no fundo do vale penedo desconforme, desprendido do píncaro da montanha. O fronteiro vacilou. Deu um gemido e os braços ficaram-lhe pendentes. A espada ter-lhe-ia caído no chão, não estivesse presa ao punho do cavaleiro por uma cadeia de ferro. O ginete, sentindo as rédeas frouxas, fugiu um bom pedaço pela campanha a todo o galope. Mas o lidador tornou a si. Uma forte sofreada avisou o ginete de que o seu senhor não morrera. A rédea solta lá volta o fronteiro de Beja. Escorre-lhe o sangue envolto em espuma pelos cantos da boca. Traz os olhos torvos de ira, a de Almoleimar. Semelhante ao vento de Deus, Gonçalo Mendes da Maia passou por entre cristãos e mouros. Os dois contendores viram-se, e como o leão e o tigre correram um para o outro. As espadas reluziram no ar, mas o golpe do lidador era simulado, e o ferro, mudando de movimento no ar, foi bater de ponta no gorjal de Almoleimar, que cedeu à violenta estocada, e o sangue, saindo às golfadas, cortou a última maldição do agareno. Mas a espada deste também não errara o golpe. Vibrada com ânsia, colhera pelo ombro esquerdo o velho fronteiro, e rompendo a grossa malha do lorigão, penetrara na carne até o osso. Ainda mais uma vez, a mesma terra bebeu nobre sangue godo misturado com sangue árabe. Perro maldito! Sabe lá no inferno que a espada de Gonçalo Mendes é mais rija que a sua servilheira? E dizendo isto, o lidador caiu amortecido. Um de seus homens de armas voou a socorrê-lo, mas o último golpe do Almoleimar fora o brado da sepultura para o fronteiro de Beja. Os ossos do ombro do bom velho estavam como triturados, e as carnes rasgadas pendiam-lhe para um e para outro lado, enfoltas nas malhas descosidas do lorigão. Para onde mais travada e acesa andava a peleja, se encaminhou o lidador. Os cristãos afrouxaram diante daquela multidão de infiéis, entre os quais mal se enxergavam as cruzes vermelhas pintadas nas cimeiras dos portugueses. 2 cavaleiros, porém, com vulto feroz e olhos turvados de cólera, e as armaduras crivadas de golpes, sustinham todo o peso da batalha. Eram estes o espadeiro e Mem Muniz. Quando o fronteiro assim os viu oferecidos a certa morte, algumas lágrimas lhe caíram pelas faces, e, esporeando o ginete com a espada erguida, abriu caminho por entre os infiéis e cristãos, e chegou aonde os dois, cada um com seu montante nas mãos, fazia larga praça no meio dos inimigos. Bem-vindo, Gonçalo Mendes, disse Mem Muniz.
Quiseste assistir conosco a esta festa de morte? Vergonha era de feito que estivesses fazendo teu passamento com todo repouso, deitado lá na saga, enquanto eu, velha dona, espreito os mouros com meu sobrinho junto desta lareira. Implacáveis sois vós, outros cavaleiros de Ribadouro, respondeu o lidador em voz sumida, que não perdoais uma palavra sem malícia. Lembre-te, Mem Muniz, de que bem depressa estaremos todos diante do justo juiz. Velhos sois, bem o mostrais, acudiu o espadeiro. Não cureis de vãs porfias, mas de morrer como valentes. Demos nesses perros, que não ousam chegar-se a nós. Avante, e Santiago! Avante, Santiago! Responderam Gonçalo Mendes e Mem Muniz, e os 3 cavaleiros deram rijamente nos mouros. Quem hoje ouvir recontar os bravos golpes que no mês de julho de 1170 se deram na veiga da frontaria de Beja, notá-los há de fábulas sonhadas, porque nós, homens corruptos e enfraquecidos por ócios e prazeres de vida afeminada, medimos por nossos ânimos e força o ânimo dos bons cavaleiros portugueses do século XII. E todavia, esses golpes ainda soam, através das eras, nas tradições e crônicas, tanto cristãs como agarenas. Depois de deixar assinadas muitas armaduras mouriscas, o lidador vibrara pela última vez a espada e abrira o elmo e o crânio de um cavaleiro árabe. O violento abalo que experimentou lhe fez rebentar em torrentes o sangue da ferida que recebera das mãos de Almolemar, e cerrando os olhos, caiu morto ao pé do espadeiro, de Mem Muniz e de Afonso Hermingues de Baião, que com ele se ajuntara. Repousou finalmente Gonçalo Mendes da Maia, de 80 anos de combates. Já a este tempo, cristãos e mouros se haviam descido dos cavalos e pelejavam a pé. Traziam assim a vontade e recresciam a crueza da batalha. Entre os cavaleiros de Beja espalhou-se logo a nova da morte de seu capitão, e não houve ali olhos que ficassem enxutos. O despeito do próprio Mem Muniz deu lugar à dor, e o velho Ribadouro exclamou entre soluços. Gonçalo Mendes és morto. Nós todos quantos aqui somos, não tardará que te sigamos, mas ao menos nem tu, nem nós ficaremos sem vingança. Vingança! Bradou o espadeiro, com voz rouca e rangendo os dentes. Deu alguns passos e ouviu-se o seu montante reluzir, como uma centelha em céu proceloso. Era Ali Abu Hassan. Lourenço Viegas o conhecera pelo timbre real do morrião. Se já vivestes vida de combates em cidade sitiada, tereis visto muitas vezes um vulto negro que em linha diagonal corta os ares, sussurrando e gemendo. Rápido como um pensamento criminoso em alma honesta, ele chegou das nuvens à terra, antes que vos lembrasseis o seu nome. Se encontrou na passagem ângulo de torre secular, o mármore converte-se em pó. Se atravessou pelas ramas de árvores basta e frondosa, a folha mais virente e frágil. O raminho mais tenro é dividido, como se com cutelo subtilíssimo mão de homem lhe houvera cerceado atentamente uma parte. E todavia, não é um ferro assacalado, é um globo de ferro, é uma bomba que passa como a maldição de Deus. Depois, debaixo dela, o chão achata-se e a terra espadana aos ares. E como agitada, despedaçada por 100.000 demônios, aquela máquina do inferno estoura, e de roda dela há um zumbir sinistro. São 1000 fragmentos, são 1000 mortes que se derramam ao longe. Então faz-se um grande silêncio, e após o silêncio, vêm-se corpos destroncados, poças de sangue, arcabuzes quebrados, e ouvem-se o gemer dos feridos e o estertor dos moribundos. Tal desceu o montante do espadeiro, boto já dos milhares de golpes que o cavaleiro tinha descarregado. O elmo de Ali Abu Hassan faiscou, voando em pedaços pelos ares, e o ferro cristão esmigalhou o crânio do infiel, abriu-o até os dentes. Ali Abu Hassan caiu. Lidador! Lidador! Disse Lourenço Viegas com voz comprimida. As lágrimas misturavam-se-lhe nas faces com suor, com o pó e com o sangue do agareno de que ficou coberto. Não pôde dizer mais nada. Tão espantoso golpe aterrou os mouros.
Os portugueses seriam já apenas 60, entre cavaleiros e homens d'armas, mas pelejavam como desesperados e resolvidos a morrer. Mais de 1000 inimigos juncavam o campo, de envolta com os cristãos. A morte de Ali Abu Hassan foi o sinal da fugida. Os portugueses, senhores do campo, celebravam com prantos a vitória. Poucos havia que não estivessem feridos, nenhum que não tivesse as armas falsadas e rotas. O lidador e os demais cavaleiros de grande conta, que naquela jornada tinham acabado, atravessados em cima dos jinetes, foram conduzidos à Beja. Após aquele tristíssimo préstito, iam os cavaleiros a passo lento, e um sacerdote templário, que fora na cavalgada, com a espada cheia de sangue metida na bainha, salmodeava em voz baixa aquelas palavras do livro da sabedoria. Iustoro autem anima in manu Dei sunt, et non tangent illos tormentum mortis.